Olá, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Este canal é um canal que está sempre trazendo mensagens bíblicas e edificantes. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aproveita, já compartilha com mais alguém, dá o seu like aí, curte o vídeo, que isso nos ajuda muito. Hoje nós queremos tratar um assunto polêmico, mas é um assunto atual e muito importante para a igreja, para você que quer servir ao Senhor com verdade, com sinceridade, de uma maneira mais autêntica. Este é um estudo bom, um estudo para você. Nós queremos falar sobre o tema pragmatismo religioso, e o nosso texto base está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 3 e 4, aonde Paulo diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pois é, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Paulo diz: virá o tempo. Pois é, o tempo é este, o tempo chegou. É o tempo em que as pessoas estão baseando a sua religião, baseando a sua fé pelo seu próprio gosto, pelo seu gosto pessoal e não pela vontade de Deus. Elas estão procurando igrejas, procurando mestres, estão procurando ensinadores segundo aquilo que elas querem para suas próprias vidas e não segundo o que a palavra de Deus traz para elas, porque a palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar, e o confronto da palavra de Deus com a nossa vida geralmente é para trazer cura, é para trazer santificação, e o resultado sempre é bem benéfico às nossas vidas. Mas a fuga desse confronto pode nos trazer sérios problemas, como nós temos visto aí nos dias atuais. Vamos lá, o que é pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia que surgiu aí pelos século XVIII, mais ou menos, que enfatiza que nós devemos praticar aquilo que dá certo e rejeitar aquilo que não produz resultados práticos. Se algo tem resultados práticos, então é isso que nós devemos reforçar e dar vantagem. Mas se algo não está tendo muitos resultados visíveis e imediatos, isso deve ser descartado. Olha, talvez no comércio, talvez em coisas seculares, isso pode ter assim uma excelência, pode ser bom, pode ser uma filosofia boa a ser seguida. Mas em se tratando de fé, em se tratando de igreja, muitas vezes isso não é o certo. O pragmatismo religioso seria o que então? Pragmatismo religioso seria fazer o que dá certo para atrair pessoas, para trazer gente, para dar volume, para fazer com que a igreja seja bem vista, para que todos possam conhecer a minha denominação, fazer algo assim que traga resultados práticos e imediatos, mesmo que às vezes isso venha comprometer o que é fidelidade bíblica, mesmo que haja um certo desvio daquilo que é bíblico, mas o importante é que está dando certo. As pessoas dizem: se está dando certo, então vamos embora, não mexe em time que está ganhando, se está ganhando, deixa seguir. Mas às vezes, observe que na Bíblia nós temos o caso de Jonas, que intentou fugir de Deus, que é uma loucura, ninguém foge, mas ele intentou fugir. Não vou pregar o que Deus mandou, vou para outra cidade. Ele tinha um propósito errado, mas ele foi, comprou passagem, tinha passagem para vender, tinha lugar no navio, ele até dormiu no navio, olha as coisas dando tudo certo. Mas aí de repente, meu irmão,
Deus interviu na questão e houve uma grande tempestade. E quem conhece a Bíblia, leia aí o livro de Jonas, tiveram que jogar o Jonas dentro do mar para que o problema deles fosse solucionado. E o Jonas teve que ir fazer o que tinha que ser feito, que era pregar em Nínive. Tem que executar a mensagem, tem que pregar. Então, às vezes, as coisas dando certo não significa que Deus está aprovando. Às vezes, Deus não está aprovando, não. As coisas estão dando certo porque está dando, mas não, Deus não tem aprovação de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus aprova. Nós temos que fazer aquilo que é determinação bíblica, não baseado em resultados. Nós temos aí ministérios bíblicos, como o exemplo de Jeremias, que, se você observar, a vida de Jeremias foi uma vida de sofrimento. O profeta Jeremias viveu a vida inteira profetizando, apanhando, sendo preso, jogado em poço, e parece que não ia ter resultado, mas nós estamos até hoje pregando sobre o ministério e usando as profecias de Jeremias para edificar vidas. O ministério foi um ministério autêntico, aprovado por Deus, ainda que na época ninguém via tanto resultado na vida de Jeremias. Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se for olhar pelo ângulo da sociedade moderna, pelo jeito que as pessoas estão vendo, parece que Paulo não teve um ministério de sucesso, porque acabou a sua vida preso, decapitado, sozinho. Mas não, ele teve um ministério de sucesso, aprovado por Deus, e estamos até hoje aí discutindo as doutrinas bíblicas de Deus que ele recebeu do próprio Senhor. E muita coisa que Paulo passou para a igreja, que está sendo alimento até hoje, foi escrito na prisão, lá perto dos seus dias de que seria decapitado. Então, o ministério não pode ser baseado pela aprovação ou por aquilo que as pessoas estão vendo, mas se realmente ele está dentro do propósito divino, dentro da vontade de Deus. E por que não falar do próprio Jesus? Parece assim, pela visão terrena da época, que deu tudo errado. Até os discípulos ficaram confusos, porque eles pensaram: olha, o nosso rei morreu na cruz. Não, eles não imaginavam que esse seria realmente o fim. Eles pensaram: nossa, acabou. Lá em Lucas capítulo 24, nós vemos os discípulos do caminho de Emaús, tristes, abatidos, cabisbaixos, porque aquilo que eles esperavam, as expectativas que eles tinham, tinha sido frustrada. Eles não imaginavam, o resultado que eles queriam era outro. Então observe, parece que tinha dado tudo errado, mas não, aquele era o propósito de Deus, aquela era a vontade divina. Jesus deveria morrer na cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou e vive para sempre. Mas o que eu quero enfatizar aqui, não é aquilo que parece que está dando errado, ou parece que está dando certo. O que eu quero passar aqui nesse estudo é o que tem que ser, é o que é para ser. E o que a igreja tem muitas vezes feito hoje é partido para o lado oposto, fazendo exatamente aquilo que acha que está dando certo e rejeitando aquilo que pensa que está dando errado. Então vamos lá. A tendência contemporânea, como eu disse, é fazer, moldar a prática da fé naquilo que está dando certo, aquilo que as pessoas estão vendo resultados e assim por diante, e muitas vezes em detrimento da verdadeira palavra, da verdadeira essência da palavra de Deus e do ensino da palavra, e com isso acaba abandonando princípios que são princípios verdadeiros, que não, de maneira nenhuma, poderiam ser desprezados. E aqui eu entro em algo muito importante: cultos que estão sendo feitos, muitas vezes motivados pelos resultados. Aí o que acontece? É feito muita festa, show gospel, e é adotado muitos modismos que vêm lá do mundão para dentro da igreja, para que traga pessoas, para que esses cultos sejam bem frequentados, cheio de pessoas.
E muitas vezes as pessoas vêm vazias e voltam vazias, mas está cheio de pessoa. As pessoas aceitam, recebem bem esse tipo de trabalho, elas gostam, elas se sentem bem. Olha, por que não dizer que tem crente que vive de festa em festa? Ele vai num congresso aqui, no outro final de semana ele vai em outra festa de igreja lá, no outra ele vai em outra, e assim por diante. Para ele é um culto festeiro, ele é um crente festeiro, vive só de festa. Mas na terça-feira, que é o culto de oração, o culto do estudo da palavra, mas você não vai encontrar ele. Ah, pastor, é porque a gente trabalha e dia de semana é complicado. Então, tem igrejas que têm mudado, para tentar ajudar, tem mudado o culto de ensino para o sábado. E mesmo assim, meu irmão, tem dado pouca gente. Por quê? Por causa desse pragmatismo. As pessoas não querem esse tipo de trabalho, elas não querem esse tipo de movimento. Os cultos de oração, estudo bíblico e discipulado, que é o aprendizado, o ensino da palavra, eles estão bem pouco frequentados. São poucas pessoas que investem, poucos líderes que investem nesse tipo de culto, e quando investem, são poucas pessoas que frequentam esse tipo de culto. Mas esse é o que estamos falando, é o pragmatismo dos nossos dias. Vou falar aqui sobre alguns males causados pelo pragmatismo. O primeiro deles é a rejeição da sã doutrina. Muitos acabam achando que ouvir a palavra do jeito que ela é uma palavra dura, Mas lá em João, capítulo 6, do versículo 60 a 66, Jesus pregou um sermão e as pessoas começaram a ir embora. Então vamos exemplificar aqui. Os obreiros de Jesus chegaram e disseram: ora, a mensagem que o senhor está pregando é muito dura, as pessoas não estão suportando, estão indo embora. E Jesus disse para eles: vocês não querem ir também? Não querem ir com eles? Aproveita o ensejo e vai também. Foi quando Pedro disse: Senhor, mas para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha aí, irmão, vamos dar uma visão panorâmica aqui. Pedro tá dizendo para Jesus que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas esses mesmos discípulos, agora mesmo, tinham chegado em Jesus e dito: o sermão é muito duro, as pessoas estão indo embora. Então, as palavras de vida eterna, só tu tens as palavras de vida eterna. E há pouco tempo atrás disseram: o sermão está muito duro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que às vezes o sermão pode ser até bem confrontativo, pode ser duro, pode ser uma coisa assim que vai moer o nosso ser. Mas é o que tem que ser ouvido, é o que tem que ser praticado, é o que tem que ser pregado. É a palavra da vida. A Bíblia não é massagear o ego da pessoa. Eu já disse, vou dizer de novo, a Bíblia, ela confronta o pecado. A palavra de Deus, ela confronta o pecado. Por quê? Porque se não confrontar o pecado, como ela vai resolver o pecado? Só mesmo confrontando o pecado. O pecado é como se fosse uma ferida mortal. Para poder curar esta ferida, quem já teve uma ferida braba no corpo ou qualquer coisa assim, sabe que para curar, primeiro precisa tirar aquela casca, precisa tirar aquela proteção ali em cima para poder aplicar o remédio. Então, o pecado só vai ser resolvido se for confrontado. Ele precisa ser confrontado. E como que se confronta pecado? Pela palavra de Deus. Então, quando a igreja ela começa a se tornar pragmática, ela rejeita a pregação que confronta o pecado. Porque confrontar o pecado ofende as pessoas. E as pessoas não querem ser confrontadas. Temas como pecado, inferno, sangue, julgamento, juízo, essas coisas não tendem a dar muito resultado. Então se prega mensagens que alegram as pessoas, mensagens que elas querem ouvir. E o pregador, acredite, todo pregador ele é tentado por isso.
traz um tipo de sermão e a igreja reage, a igreja vai junto, a igreja entra no glória, como diz um amigo meu. Então ele diz, é esse tipo de mensagem que devo pregar, e ele acaba cada vez mais pregando esse tipo de mensagem. Pregador, você não deve pregar o que a igreja gosta de ouvir, você tem que pregar o que a palavra de Deus é, do jeito que ela é. E a mensagem do evangelho é Cristo, e Cristo é um confronto contra o pecado, mas uma salvação pela graça. Então você vai apresentar que a pessoa não tem solução se não for em Cristo, e você vai apresentar o Cristo que liberta do pecado. Esta é uma consequência terrível, um mal terrível do pragmatismo. Muitas igrejas já não tem nem pregador, já é coach. A pessoa só traz ali um ensino voltado para as coisas materiais e fica tudo lá em cima, não tem nada a ver, não aprofunda no que realmente é o evangelho, no que realmente é a verdade de Deus. Acredite, nós precisamos, muitas vezes nós precisamos voltar a esse princípio. Busca por mensagens que agradam. Acabei de falar isso também, e massageia o ego, evangelho da prosperidade, esse tipo de coisa. Troca a verdade por modismos. O culto, ele se desvia da verdade de Deus, da verdade eterna, e troca por modismos e promessas vazias, levando ao foco no homem em vez de em Deus. As pessoas acabam voltando-se somente para si mesmas. E a Bíblia diz em Gálatas 1:10 que nós não devemos agradar os homens, nós devemos se preocupar em agradar a Deus, nós devemos pregar o evangelho, que qualquer outro evangelho é um desvio da graça de Deus, do verdadeiro evangelho. O pragmatismo religioso tem muitos efeitos negativos. Um deles é o enfraquecimento espiritual. São igrejas cheias, mas de crentes vazios, como você pode ver, 2 Timóteo 3:5. Uma igreja que não tem oração, não tem estudo bíblico, ela se torna só mais um movimento, mas ela está precisando de poder, e poder só vem através da palavra e da oração. Um efeito muito negativo é o consumismo religioso. Pessoas que usam a igreja como se fosse um mercado, como se fosse um lugar onde se compra bênçãos, se adquire coisas para si. Muitos buscam o culto apenas pelo que vão receber. Cura, prosperidade, emoção, mas não vêm ao culto com o desejo de adorar a Deus. Jesus até falou sobre isso lá em João capítulo 6, né? No versículo 26 e 27, Jesus diz assim, vocês estão aqui não porque querem ouvir a palavra, vocês estão aqui porque vocês comeram pão que foi multiplicado e agora querem mais pão. Então, era uma multidão, e hoje eu posso dizer que a multidão é maior atrás de pão que mata a fome terrena, mas muitas vezes as pessoas não querem o pão que mata a fome espiritual. O pão da vida eterna, eles não estão muito atrás. Então é um efeito negativo, é uma superficialidade. Perde a profundidade e o poder transformador. As pessoas vão à igreja, sempre em busca de algo para si mesmo, mas nunca muda de vida, não é transformada, o coração não é impactado por Deus e continua. Se fazia as coisas erradas, continua fazendo. Se mentia, continua mentindo. Se dava calote, continua dando calote. Sempre praticando o erro. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão lá no meio dos irmãos, mas não é convertida, não teve um encontro com Jesus. E muitas vezes eu vou dizer que a culpa nem sempre é delas, mas sim da liderança que não está mais focada em apresentar a verdade do evangelho e estão desviadas do verdadeiro propósito e falando de coisas terrenas. A igreja que deveria adorar a Deus
vira só um lugar de entretenimento e um mercado de bênçãos. Vem para a fila da bênção e assim esquece do verdadeiro propósito, que é anunciar a Cristo, formar Cristo nas pessoas, né? E levar essas pessoas a uma maturidade espiritual. E o foco acaba se tornando, então, agradar as pessoas. E a Bíblia diz que, não, eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para agradar a Deus. Agora vamos para os procedimentos práticos para o retorno aos princípios bíblicos. Quais são esses procedimentos? Primeiro, é a centralidade da palavra. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer, em outra versão diz, pregue em tempo oportuno e inoportuno. Em todo tempo prega a palavra. E a palavra, sem mistura nenhuma, a palavra de Deus, ela é poderosa. Agora, muitas vezes não está se pregando mais a palavra, como eu disse. Prega-se muita coisa menos a palavra. Nós temos que pregar a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Porque como crerão se não ouvirem? Eles precisam ouvir, mas ouvir o quê? A palavra, o evangelho. Precisam ouvir sobre Jesus, precisam ouvir sobre a palavra. Essa palavra de Deus, ela é poderosa. A pregação bíblica deve estar acima de todos os métodos humanos para atrair pessoas. Deixa as técnicas de lado e volta a pregar a palavra. Ou pode até usar alguma coisa, alguma técnica. Diz a homilética que tudo que for para ajudar a compreensão da palavra deve ser usado. Tudo bem, pode usar, mas não esqueça que o foco é a palavra. Tem que ter alimento sólido, do alimento que alimenta mesmo a igreja, não algo superficial que não dá em nada. O púlpito é lugar de ensino, não de discursos agradáveis, né? Como eu ouvi que domingo passado, a gente deve pregar ensinando e ensinar pregando. É isso aí, se prega ensinando. Segunda coisa é a oração. Nós devemos voltar a orar mais. Atos 2:42 mostra que a igreja primitiva perseverava na oração. A igreja que não ora, ela não tem vitória, diz o ditado. Por quê? Porque a igreja precisa de oração. A oração, disse alguém, que é a vida da igreja. Se uma igreja não ora, ela não tem força, ela não consegue andar muito. Embora a oração não encha os auditórios, ela enche o coração de poder espiritual. Então nós como os líderes devemos focar mais em cultos de oração, trazer as pessoas para orar juntos. Eu digo para vocês, irmão, é um desafio muito grande reunir o povo para orar. O povo não gosta de vir em culto de oração, mas a igreja precisa orar juntas, todos juntos. A igreja precisa orar junto. A igreja que ora junto tem poder. Você pode ler em Atos 12, quando o apóstolo Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração a Deus. Eles estavam orando juntos e o poder, irmão, desceu lá na prisão e Pedro foi libertado, porque a igreja estava orando por ele. Então, se a igreja ora, ela pode ter grandes vitórias. Também a igreja deve fazer cultos cristocêntricos, colocar Cristo no centro, sempre. Tira o homem do centro, coloca Cristo. Adoração a Cristo, porque Ele é o que precisa ser. E pregado, adorado, Cristo. Até Deus abriu os céus para dizer, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus disse que o Espírito Santo viria, o Consolador viria, e ele disse, e ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Agora observe, o céu se abre e Deus diz, este é meu Filho em quem tenho prazer. O Espírito Santo glorifica Jesus. Então o que a igreja tem que fazer? A igreja deve falar de Jesus, glorificar a Jesus, anunciar a Jesus. É isso, irmão. É esse o segredo. O que mais? Formação de discípulos. Formar discípulos não é formar consumidores. A metodologia de culto tem que mudar. Se nós estivermos fazendo culto e formando consumidores, nós estamos com um problema muito sério, porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Observe o que eu vou dizer. As pessoas nunca se satisfazem,
Você pode criar os eventos mais estrondosos. Vai chegar um dia em que as pessoas vão dizer: não estou gostando, está muito raso, está muito fraco. Vou atrás de uma igreja que me dê mais. E elas nunca estão satisfeitas. Você nunca vai conseguir satisfazer as pessoas. Então não forme consumidores. A ordem de Jesus é: fazer discípulos. Fazer discípulos é o quê? Entregar o evangelho todo à pessoa. É ensinar a palavra. Adote metodologia de ensino da palavra. Leia a Bíblia em conjunto com a igreja. Dá um jeito. Mas forme discípulos e não consumidores. E avalie os resultados, avaliação dos resultados, não por aquilo que você está vendo, não pela quantidade de pessoas, ou por quanta gente deu um pulo da cadeira, não. Avalie pelo resultado bíblico na vida da pessoa, se a pessoa realmente está crescendo, se existe crescimento pessoal, se a pessoa realmente está se tornando cada vez melhor, está se tornando cada vez mais crente, mais cheia do Espírito Santo, mais madura espiritual. Porque o que vai adiantar, irmão? Um culto é cheio de emoções, as pessoas rodam e pulam, mas depois do culto está todo mundo brigando, está todo mundo fazendo tudo de errado, e o pastor igual um doido, correndo atrás de um e de outro para tentar resolver os problemas, porque não tem maturidade. Irmã brigando com irmã, irmão brigando com irmão, grupo de jovem, desentendimento. Pelo amor de Deus, não consegue mais equalizar de tanto problema que tem. Igreja não é lugar para isso, meu irmão. Igreja é um lugar onde as pessoas encontram a Cristo e cada dia vão sendo melhoradas pelo poder de Cristo. E isso só pode acontecer se a metodologia de trabalho da igreja não for pragmática. A metodologia de trabalho da igreja for cristocêntrica, for pregando Cristo, ensinando Cristo e formando discípulos. Assim, as pessoas vão, dia após dia, se tornando melhores, se tornando semelhantes a Cristo. Por quê? Porque Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito em outras palavras, o resultado do trabalho do Espírito na vida da pessoa é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, bondade, fé, fidelidade. Irmão, é isso que o Espírito vai produzir. O Espírito não vai produzir pessoas inconstantes, pessoas que ficam o tempo todo cobrando resultados do pastor, dizendo: pastor melhore, pastor crie, pastor faça isso e faça aquilo. Não, vai criar pessoas maduras, pessoas que vão se cada vez estar mais firmadas na palavra de Deus. É isso que nós estamos precisando. Nós precisamos retornar ao verdadeiro evangelho de Cristo. Deus não nos chamou, estou encerrando, Deus não nos chamou para fazer aquilo que funciona. Deus não nos chamou para fazer aquilo que funciona. Deus nos mandou pregar o evangelho. Se for fazer aquilo que funciona, olha, irmão, o pessoal não quer muito o evangelho hoje, não. Você tem que pregar porque tem que pregar, mas as pessoas estão querendo outro tipo de alimento. Nós devemos retornar à fidelidade bíblica, pregar a palavra do jeito que ela é, quer ouçam, quer não, mas pregue-se. Somos como atalaias, assim como Deus falou com Ezequiel, disse: se eu te entregar a mensagem, você entregar e a pessoa se converter ou não, o resultado é com ela, porque você pregou a mensagem. Agora, se eu te entregar a mensagem, você não pregar, aí o meu negócio é contigo. Se a pessoa se converteu ou não, como que ela vai se converter se não ouviu? Mas se a pessoa viveu no seu erro, foi por culpa sua, porque você não pregou. Agora, se você pregar a mensagem, a pessoa não se converter, é problema dela, porque você pregou a mensagem. Então, nós, pastores, líderes, nós que estamos na frente do trabalho, devemos ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e não basear-se em resultados, porque isso pode trazer um problema muito sério. É isto, meus irmãos, para esta lição. Na próxima terça estamos aí de novo com mais um estudo da palavra de Deus. Queremos abordar na próxima terça a mensagem da igreja, a mensagem cristã.